Quase um ano depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Minas, o número de casos e mortes causados pela doença não param de crescer no estado. Mesmo com a chegada das vacinas, a situação continua preocupante, já que a expectativa é de que a tão falada imunidade de rebanho só seja alcançada, de fato, quando cerca de 80% da população estiver vacinada. Minas Gerais entrou em março com 887 mil casos confirmados de Covid. Isso significa que 4,2% dos moradores do estado foram infectados pelo novo coronavírus. Mas para este infectologista, a subnotificação ainda é muito grande. A grande maioria dos casos não é testada. Apenas em situações especiais, como casos graves, profissionais de saúde, determinados grupos são testados. Em um ano, a ciência avançou bastante. Já se sabe, por exemplo, que ter contato com o vírus não garante imunidade. O vírus ele confere uma certa imunidade. Essa imunidade, seguramente ela é no mínimo por 3 meses. No entanto, há variantes dos vírus. Ele sofre mutações quando ele se replica. Então, uma pessoa que teve Covid uma vez, ela não está imune. A pessoa que fala que não usa máscara porque ela já teve Covid, ela estaria supostamente vacinada ou imune, ela está equivocada. Por isso, é preocupante falar em imunização da população, considerando somente o número de infectados. Nós estamos em 2021. Nós não podemos esperar a imunidade de rebanho, né? Seria absurdo, né? E a custo de muitas vidas. Existe uma estimativa de imunidade de rebanho para o coronavírus somente para as primeiras ondas de mais ou menos 200 mil mortes. Então é muita gente morta somente no estado de Minas Gerais, caso você queira imunizar a população pelo contágio. A principal maneira de se conseguir a tão falada imunidade de rebanho é por meio da vacina. Em vacinações em doenças menos graves, que afetaram menos a humanidade, esse índice pode chegar em torno de 60%. Porém, no caso do coronavírus, por se tratar de um vírus de RNA, um vírus que sofre mutações frequentemente, um vírus que, de certa forma, está aumentando a sua infectibilidade, a sua virulência. Então, realmente, o que os especialistas no mundo inteiro estão pensando é que pelo menos uma vacinação de 80% da população mundial, ela se torna bastante necessária para que você crie uma imunidade de rebanho, até porque o coronavírus é uma grande surpresa, né? Israel é o país que mais avançou na vacinação no mundo. Por lá, a campanha começou em dezembro. E agora, 52% dos cerca de 9 milhões de habitantes já receberam pelo menos uma dose da vacina. Os resultados já vieram. O número de infectados caiu e o de internações também. Mas essa ainda é uma realidade bem distante da nossa. Com mais de um mês do início da vacinação em Minas, somente cerca de 3% da população recebeu a primeira dose. Se considerarmos o número de imunizados com as 2 doses, a porcentagem é ainda menor, aproximadamente 1,25%. Enquanto esperamos, a orientação do imunologista é continuar se prevenindo e se vacinar contra outras doenças respiratórias. Enquanto você não recebe a vacina do coronavírus, vacine-se de gripe. Fala-se muito em vacinação de coronavírus, mas vamos vacinar de todas as doenças respiratórias possíveis, principalmente se vocês fazem parte do grupo de risco, que está mais do que provado. Já existem trabalhos científicos publicados. Quem é vacinado previamente desses outros tipos de doença tem menos chance de complicar pelo coronavírus. Se o ano começou com esperança de notícias melhores, após 2 meses o que temos é a certeza de que, por enquanto, as medidas de prevenção continuarão sendo, por um bom tempo, indispensáveis para evitar a contaminação e novos picos da doença. A gente ainda vai passar um bom tempo ainda tendo que tomar as medidas preventivas, infelizmente. Esse vírus está se mostrando virulento, ele está se mostrando realmente um vírus que está afetando outras porções da população e que, de certa forma, está causando muita enfermidade. Nós vamos viver aí de lockdowns, intervalado com atividades próximas do normal, mas utilizando máscaras. Acredito eu, por alguns meses,
até a gente conseguir ter as vacinas, né? Porque a gente não tem vacina direito. 3% dos brasileiros foram vacinados, o que é muito pouco. É muito pouco. E ontem nós falamos aqui, hoje há 10 vacinas no mercado com eficiência comprovada contra a Covid-19. No Brasil, apenas 2 estão sendo aplicadas. E é importante que isso aumente, é importante que a força-tarefa aumente o número de doses das vacinas, seja da Pfizer, da Johnson & Johnson, que agora passa a ser aplicada nos Estados Unidos e é uma vacina revolucionária, porque só necessita de uma dose, só necessita de uma geladeira. Tudo isso precisa acontecer. O mundo precisa de união, essa tem que ser a palavra. O único inimigo em comum que nós temos hoje é o vírus. E o vírus, ele não quer saber de classe social, de posicionamento, de absolutamente nada. Então a imunização tem que avançar o mais rápido possível para que nós possamos, de uma vez por todas, voltar ao normal. Ninguém aguenta mais, então tem que vacinar. Inclusive, nós temos uma boa notícia no caminho dessa tão sonhada imunização. Foi confirmada no início da noite pelo governo de Minas a chegada de mais 285.200 doses da Coronavac, que chegarão amanhã ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O desembarque da aeronave está previsto para as 8h40 da manhã de amanhã, graças a Deus. Quanto mais chegar, melhor, para que a gente possa imunizar todos os mineiros.